pois um pleito eleitoral se aproxima e o programa gratuito no rádio é um elemento crucial neste momento de decisão para o povo. No estúdio Voz e Companhia, temos vasta experiência em produzir programas eleitorais de alta qualidade, acumulada ao longo de muitas eleições. Com vozes distintas e profissionais, garantimos uma representação eficaz e confiável para todos os candidatos que buscam conquistar a confiança do eleitor. Estúdio Voz e Companhia. Sua ideia em alto e bom som. Solicite um orçamento pelo WhatsApp 83996078717. Conquista o voto. Quem melhor se apresentar ao eleitor. Inscreva-se no canal Paulo Mesquita no YouTube. Curta, comente, compartilhe. Vamos levar mais longe nossas posições e opiniões. Direto no assunto, com Paulo Mesquita. Olha isso aqui. Olha só isso aqui. É claro que quem é normal e quem observa com calma, com lisura e com honestidade, está vendo tudo. Até pouco tempo atrás, antes do 8 de janeiro, tão célebre, 8 de janeiro de 2023, que taxaram de tentativa de golpe de Estado no Brasil, mas que as características, tudo aquilo que está aparecendo, ou que apareceu, não passou de um monte de baderneiros que tentou quebrar alguma coisa, mas não com o objetivo de fazer valer a tomada do poder, né? Porque não tinha uma liderança. Isso aí estamos com a boca torta de dizer, né? Não tinha uma liderança qualificada ali para fazer aquilo, não tinha arma na rua, não tinha tanque de guerra, não tinha tanque na rua, não tinha tiro, não tinha bomba, não tinha ataque terrorista, não tinha sequestro, não tinha esse monte de coisa que normalmente faz parte quando se tenta, pelo menos a história que tem em outros países, quando se tenta fazer algum tipo de abolição do Estado Democrático de Direito pela força. E tudo isso, certamente um dia, para quem é honesto, para quem observa, para quem tem o mínimo de neurônios aí funcionando na cabeça, com uma conectividade normal e concatenada com o certo, com a lógica e com o direito e também com a Constituição, vai entender e certamente toda esta narrativa vai cair por terra. Vai cair por terra, pode ter certeza. Primeira coisa. Uma das coisas, não é a primeira, mas uma das coisas que se observa muito claramente é que, por exemplo, as imagens daquilo que seria o ponto crucial da prova irrefutável de um crime hediondo ou de um crime que estava tentando abolir o Estado Democrático de Direito ou forçar derrubar um Estado para iniciar outro e tal, agressivamente, BBB e essas coisas. Cadê as imagens? As imagens foram suprimidas por quem narrativamente diz constantemente que se tratava de um golpe de Estado. Agora, você acha, olha, sabe, às vezes é até meio cansativo ficar explicando essas coisas, porque eu sou uma pessoa tão pequena, tão Zé Ninguém, que nem precisaria alguém observar. Será que eu, sem esse conhecimento todo, já estou observando isso? Por que você e essas pessoas que têm tanto conhecimento não observam? Agora, é claro que observam. O problema é que aquele que tem algum tipo de maldade ou que quer apenas fazer o direcionamento que ele interessa para o caso, ele simplesmente vai encaminhar para aquilo que ele interessa. Olha que na época o ministro da Justiça, não vou nem dizer o nome dele aqui, porque hoje o negócio está tão horrível aqui no Brasil, tão terrível, tão perigoso, que se você falar o nome da pessoa, isso pode gerar algum tipo de problema. E hoje o cara é um negócio lá da torre da Corte Suprema, né? Veja bem. Como é que a justiça aceita, a grande justiça, como é que aceita a supressão de algo que é
primordial em qualquer no sentido de não ficar ninguém de fora, qualquer investigação, suprimiram as imagens. Então, como é que o Estado, em nome do ministro que estava na posse, titulado pelo ministro da posse, que estava em posse ainda, que estava no poder, como é que o Estado suprimiu as próprias imagens que incriminariam, entre aspas, aqueles que tentaram dar esse golpe? Como é que sumiu com as imagens? Meu amigo, isso é inconcebível. Isso é inaceitável, porque o contrário, as imagens têm que ser o ponto crucial e necessário para dirimir qualquer dúvida de quem realmente tentou dar um golpe de Estado. No entanto, o próprio Estado sumiu com as imagens que, teoricamente, eram favoráveis a ele. É muito doido, amigo. Como é que eu acuso alguém de ter praticado um crime contra mim e aí, consequentemente, eu, o maior interessado a ser, entre aspas, né? Tudo entre aspas, o maior interessado em ver este crime desvendado, eu que deveria ter o máximo de cuidado com essas imagens, eu simplesmente sumo com as imagens. Eu simplesmente deleto as imagens. Eu simplesmente apago as imagens. Como é que isso pode ser entendido como normal? Amigo, isso não tem condição de ser normal. Agora, veja bem, recentemente agora, lá numa entrevista que deu à CNN Brasil, durante uma entrevista à CNN Brasil, que foi ao ar no domingo, e olha, lembre-se muito bem, tudo isso vai cair, tudo isso vai virar água de cuscuz, porque não tem como se sustentar algo que não tem estrutura. Essas prisões vão cair, sabe? Essas condenações vão cair. Vai haver uma avalanche, no sentido de avalanche mesmo, uma avalanche de pessoas entrando na justiça pedindo reparação pelas agressões provocadas pelo próprio Estado em nome de lei, em nome da justiça, com a revelia da lei. Vai haver uma avalanche de pedido de indenização do Estado contra as pessoas por uma acusação que não se configura baseado na Constituição. Agora, veja bem, vou passar aqui para você. Durante uma entrevista à CNN Brasil, que foi ao ar no domingo, dia 11, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, não é qualquer pessoa, não é um Zé Ruela qualquer, acho isso, acho aquilo, não. Um ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, inclusive ex-ministro do atual presidente que está no poder, do atual presidente da República que está no poder, o Nelson Jobim. Quem se lembra de Nelson Jobim? Eu me lembro dele. Ele afirmou, com todas as letras, categoricamente, sem nenhuma preocupação, que o 8 de janeiro não se enquadra, entenda isso aí, não no sentido de negativa, não se enquadra em tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. É claro que não se enquadra, não é possível que alguém não perceba isso, mas é claro. Vai lá, faz uma pesquisa e veja como é que foram os outros golpes de Estado dados pelo mundo afora. Vê se foi um monte de gente sem estilingue, sem bomba, com bandeira nas costas, tal. Teve realmente baderna, quebraram alguma coisa e tal. Olha, só para você ter uma ideia, a disparidade da coisa é tão absurda que uma mulher que se manifestou escrevendo com o batom dela, numa estátua lá, escreveu uma frase que inclusive não é dela, é uma frase do próprio ministro Barroso, uma frase do Barroso, que eu nem vou citar aqui. Ela escreveu com batom. Você sabe o que é batom, amigo? Sabe o que é batom, amiga? Batom é uma tinta que não se sustenta praticamente em nada. Passou um paninho molhado ali, ela some. No entanto, esta mulher, por causa desta agressão, entre aspas, ao Estado Democrático de Direito, foi condenada a 17 anos de idade. Você acha?
17 anos de prisão. Você acha que isso tem condição de se sustentar? Você acha que isso tem condição de sustentar? Quando, na verdade, o MST invade, mata boi, mata vaca, queima carro, bota fogo em laboratório de 20 e tantos anos de pesquisa, destrói caminhão, corta cerca, bota fogo em fazenda e ninguém é preso. Ninguém é preso. Ora, você acha que isso pode se criar? E é uma mulher simplesmente que escreveu com batom. Se fosse com tinta, já era demais. Imagine que com batom, que nem tinta é. O batom não é uma tinta, é um negócio que tira até com a mão. Eu me lembro muito bem que agora, há algum tempo atrás, o MST, o queridinho do presidente da República e de toda a esquerda brasileira, os queridinhos, invasores de terra e tudo mais. Eles simplesmente foram lá na residência, olha aí, agora isso é coisa seríssima, na residência da ministra Carmen Lúcia e tingiram, jogaram tinta vermelha por tudo que foi lugar na casa dela lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. O que deu? Nada, não deu nada. Quer dizer que a mulher não, mas olha, você está entendendo? Você está entendendo o mastigado como é que é? E aí, diz aqui o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, eu enxergo aquela manifestação de rua tratada como golpe, como uma espécie de frustração que tiveram ao não obterem o golpe militar, é o que disse Jobim, porque aquele povo estava reunido há muitos e muitos dias lá na frente do QG das Forças Armadas em Brasília, né? Na frente do QG. E ele continua dizendo, abre aspas, foi problema de destruição de patrimônio público e teve várias coisas. Isso o ex-presidente do Supremo dizendo, Nelson Jobim. Em São Paulo, quando invadiram o Palácio do Governo, ninguém falou em atentado do Estado Democrático de Direito, fecha aspas, foi o que disse Jobim. Ainda na avaliação do ex-presidente do STF, a corte não deveria estar julgando os envolvidos no ato, por não ser competência do tribunal. Abre aspas, o que disse Jobim. O tribunal não deveria se envolver nessa disputa política e radicalização, é o que disse Jobim. E ele continua falando, a radicalização vem do presidente Bolsonaro, mas foi provocada também por Lula. Em grande parte de suas manifestações, Lula faz acusações contra Bolsonaro, fecha aspas, é o que disse o ex-ministro do Supremo, Nelson Jobim, que era amigo de Lula, inclusive, que foi ministro de Lula, não sei se é amigo, assim, de tomar café sentado no fogão da casa um no outro, né? Não sei. Mas foi o que disse o Jobim. Então fica aqui, meu amigo. Vai, sem dúvida nenhuma, cair por terra tudo isso que estão fazendo como alarde e discursando e essa farofa todinha. Primeiro precisa aparecer as imagens do Ministério da Justiça, daquela invasão e daquele movimento todinho que subiram as imagens. Cadê as imagens? As poucas imagens que apareceu mostrou o ministro do GSI, aquele que na CPI não foi culpado de nada, dando água pro pessoal, indicando a porta de saída ou de entrada e não sei o que e tal, essas coisas tudinho, o cara tava lá no meio. Isso está muito mal explicado. Isso vai surgir um dia como esclarecimento, não se sabe quando, mas um dia a justiça vai acontecer. Este é o nosso Direto no Assunto. Pode acreditar. Direto no Assunto. A verdade que você precisa saber. A história que você precisa aprender.